Pacatuba em Foco. Da Constituição Federal. Descumprimento da aplicação obrigatória do percentual de 15% em ações e serviços públicos de saúde em desobediência ao que determina o artigo 77, inciso 3 do ADCT da Carta Magna, acrescido pela emenda constitucional número 29 de 2000. Com efeito, justificativo e documentos capazes de sanar as pechas, o Pleno do TCM emitiu parecer prévio pela desaprovação das contas. Recebidas as contas, a Câmara iniciou o processo de julgamento com a expedição de mandato de notificação ao responsável para que apresentasse defesa. Em suas razões defensivas, o senhor Paulino Ibiapina Barbosa Neto alegou basicamente que era parte ilegítima para figurar no processo, visto que não atuou como ordenador de despesas. No entanto, a tese esposada pelo defendente é imprópria para o feito, visto que aqui estamos tratando de contas de governo, não de contas de gestão. Assim, de argumentos fáticos e jurídicos capazes de alidir as increpações apontadas pelo TCM, permanece inalterada a opinião exercida pela Corte. Isto posto, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, os aspectos técnicos expostos e tudo o que consta nos autos, esta ação resolve, em sintonia com o Ministério Público de Contas e com o Pleno do TCM, exará parecer de forma desfavorável à aprovação. Prestação de contas do exercício 2010, município de Pacatuba, de responsabilidade do senhor Paulino de Ibiapina Neto. Este parecer informa como vota Matias de Lima, não assinou. Por Francisco Antônio Martins da Silva, membro da Barbosa, não assinou. Em discussão, os parceiros de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Queria só dar uma palavra, presidente. Pacatuba em Foco. Aqui, senhores vereadores, nós temos o poder mesmo de quase Deus, certo? Eu estava vendo o Paulo Neto ali, sentado ali, parecia que vinha igual daquele tempo das forcas, esperando de ser crucificado, certo? Hoje nós temos esse poder, as irregularidades que eu li agora, que eu não acompanhei, o processo realmente não acompanhei, mas o que eu li todo, que eu acho que eu estou, agora até mereço o que eu estou ganhando, presidente, que eu li muito já hoje, né? Em relação às falhas, precisava gastar 15% na saúde, foi gasto 14, não sei o que. Pelo amor de Deus, meus amigos. 15% você gastou 14,30. Vamos ter que crucificar uma pessoa que é pacatubano, que se dedicou-se a Pacatuba, que teve com a gente, a maioria de vocês aqui nas campanhas. Vamos ter que fazer isso aí. Eu acho injusto. Então analise bem, porque é um negócio que vai para o resto da vida, pra gente. É um negócio importante. Muito obrigado, senhor presidente. Para ti. Presidente, tá lá. Vai, né? Pacatuba em Foco. Boa tarde a todos. O Paulo Neto falou aqui muito bem. Não é fácil, a gente, ser vereador, não. É importante que um dia todo eleitor possa ser vereador. As contas do prefeito Zezinho, quando foi, não sei se foi em fevereiro, Edilene. O Tribunal de Contas do município pediu a aprovação. E essa casa aqui desaprovou. Ele falou muito bem essas palavras. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Na realidade, eu não entendo. Como o Paulo Neto falou, essa prestação de contas. Eu tenho certeza absoluta que poucos vereadores aqui, talvez uns 2 ou 3. Então é por isso que eu quero dizer. Essa votação aqui, minha gente, é para sempre. E o que ele falou é verdade. Hoje é ele. Amanhã pode ser um de nós. Muito obrigado. Para discutir. Boa tarde a todos, aos vereadores, ao público presente. E dizer aqui, né, ao público presente, né, aos vereadores, né, aos amigos, que independente vamos dizer assim, da presença do Paulo Neto,
Aqui tem alguns vereadores aqui que são testemunha que desde que eu tomei conhecimento, né? Aqui teve alguns vereadores que eu particularmente, né, andei conversando, né? Pelo menos para poder a gente, né, pedir no voto, que eu nunca, é uma coisa que eu pretendo não fazer, tipo assim, é interferir no voto de ninguém. Eu nunca impus, vamos dizer assim, nunca tive esse comportamento de impor o voto nem para mim, nem para os outros. Agora tipo assim, dependendo da afinidade de dialogar a respeito de determinados assuntos, isso eu sempre fiz e sempre vou estar fazendo. Eu, particularmente, assim, logo no começo né, desse meu mandato, eu já passei uma decepção, viu, presidente? E amigos vereadores. Que foi, particularmente, ter procurado fazer de tudo que eu pude fazer para ter as minhas contas de campanhas aprovadas, eu fiz tudo. Todo tipo de despesa. Eu acho que se tivesse alguém para casa verificar centavo por centavo, presidente, eu ainda tenho como constatar, né, a despesa que eu tive. E para minha surpresa, as minhas contas também foram de campanha, foram desaprovadas. E isso aí para mim gerou um certo desconforto, né? Pois eu fiquei tipo assim, a imaginar, rapaz, mas o que é que eu tinha que fazer? Porque tudo que eu fiz, que estava ao alcance, eu fiz. Comprovante, cupom, nota fiscal e tal. Então eu passei a ficar um pouco tenso com essa situação. Mesmo tendo, né, o próprio candidato tendo feito tudo, que fui eu. E para minha satisfação, recentemente chegou o quê? Chegou, vamos dizer assim, o resultado das minhas contas, né? Aprovadas, né? Agradeço a Deus, né? Agradeci, continuo agradecendo. Depois um peso muito grande da minha consciência. E como vamos dizer assim, morador lá do conjunto, né? E conhecedor da família do Paulo Neto, né? Que, como ele disse aí, né? O nosso ciclo social é muito, né, muito próximo, íntimo, né? Mesmo nós temos sido, né, assim, concorrentes políticos, né? Quer dizer, cada qual defendendo o seu espaço, né? Pois né, assim, o espaço está aí para todos, né? A gente, diante dessa situação, independente do lado que eu estivesse, o meu voto, ou a minha opinião, seria sempre, vamos dizer assim, favorável ao Paulo Neto. Vamos dizer assim, por quê? Porque é a minha opinião. Eu acho que nessa conjuntura política de Pacatuba, né, durante esses quase 20 anos que eu tenho lá de Jereissati, né, na mesma Rua 3, aí, como já conhecendo o Paulo Neto, a família, os amigos, né, de forma íntima, eu nunca concluí que, num momento desse, né, o Paulo Neto ele fosse, vamos dizer assim, o resto, né, pelas deliberações, pelas articulações que, de uma certa forma, isso aí ninguém tem dúvida, prejudicou bastante Pacatuba, né? Então eu acho o seguinte, que nessa conjuntura, nessa minha visão, eu, apesar de ter sido favorável, né, à desaprovação das contas do Zezinho, que era prefeito, não tenho dúvida, né, ninguém teria essa dúvida, né, sabendo da minha opinião, que nesse momento eu jamais iria tirar o direito político de né, assim, de uma pessoa que pode ser ruim para uns, mas como pessoa da comunidade dele, eu sei que ele também tem qualidades, né? Então dessa forma a gente procurou dialogar com dois colegas, simplesmente para poder a gente, né, também ouvir e expressar a opinião, né? Mas é como eles que a gente também aqui tá para respeitar a opinião de cada um, né?
Nesse momento que eu estou dando a minha opinião, porque era, assim, era e foi um sentimento que eu procurei formar muito antes, né, porque a gente sabe como é que é a política, né? Ninguém é menino. Aqui dentro mesmo aqui, né, dentro dessa casa legislativa aqui, né, independente de se do lado de A ou de B, né, existem tapetes sendo puxados, né, processos aí nos bastidores sendo, vamos dizer assim, cutucados, né. Então eu acho que, como bem disse o Irã aqui, é uma oportunidade para a gente fazer aqui, vamos dizer assim, um julgamento responsável, principalmente quem conhece a forma, né, a forma que a política da Pacatuba sempre se desenvolveu. Eu acho que, como também disse o Roberto, é uma oportunidade única. Eu não gostaria de ser irresponsável ao ponto de tirar um cidadão, uma pessoa, que até que se prova o contrário, para mim é um cidadão e continua sendo. Vai continuar, da minha parte, tendo a oportunidade de tentar, pelo menos, representar, assim, Pacatuba. Obrigado. Tem mais algum vereador para discutir? Pacatuba em Foco. Mesa diretora, senhores vereadores, pública aqui presente. Assim, quando eu cheguei de entrar nessa casa, estive até conversando com o doutor João Paulo sobre essa questão de essa questão dessas contas, né, que vêm para os vereadores dar o seu voto político, né, que é um julgamento político que nós fazemos. Nós sabemos, eu que já estou praticamente com 24 anos militando na política, nós sabemos das injustiças, dos interesses, de tudo que ocorre. Eu não quero aqui exemplificar Pacatuba, porque isso não é só em Pacatuba, é no Brasil todo, tá certo? Mas eu acho que cabe a nós, como vereador, partirmos na frente na questão de justiça, né? Tentar fazer um pouco de justiça. A colocação do Paulo Neto, né, foi uma colocação muito boa, tá certo? Ele se colocou bem, ele colocou todas as situações que ele viveu, que ele passou, que ele militou. Nós que já vivemos na política há muito tempo, nós também compreendemos um pouco, não compreendemos tudo. Nós sabemos, todos os gestores do Brasil todo, hoje, eles são refém da contabilidade, de uma contabilidade que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que nós não entendemos, com o trabalho, a vida que a gente leva na política, que também somos responsáveis pela nossa vida também particular, a correria é difícil. E eu estive recentemente em Capuí, fazendo uma visita lá, e lá eu me deparei com uma pessoa que é o senhor Irmão Edilson. É o seu xará, viu, irmão Edilson? Irmão Edilson, que já foi prefeito 2 vezes em Capuí. Eu voltei de lá impressionado com o relacionamento que aquele homem tem com o povo de Capuí. Ele não é um político, não. Ele é um Deus para o povo de Capuí. E as leis, né, lá também prejudicou, tá certo?
prejudicou totalmente aquele líder político de Capuí. Ele não pode ser candidato em Capuí. Por quê? Porque foi prefeito 2 vezes e a legislação está impedindo que aquele senhor, ele possa representar o povo de Capuí. Eu fiquei assim, eu nunca vi. Olhe que aqui em Pacatuba, o Célio Rodrigues, o ex-prefeito em memória, ele também tinha um relacionamento, ele tinha um bem-querer, ele tinha uma interação com o povo muito bom. Mas, minha gente, o irmão Edilson lá em Capuí dá de 10-0. O homem é um Deus, o homem vai passando, o povo correndo, abraçando, conversando, e ele dando atenção, e o povo olha e abraça, entendeu? E dizem, quer dizer, um poder do irmão Edilson lá em Capuí tão grande, que as pessoas dizem assim, irmão Edilson, quem é seu candidato? Ele diz assim, é fulano. Aí o povo diz, é o meu também. Sem saber nem quem é. É o meu também. Está entendendo? Então, são essas distorções, né, que estão acontecendo, e a gente está vendo exemplo nos interior do estado do Ceará, que nós iremos ficar sem os homens bons. Por quê? Porque a justiça, porque a legislação, porque as leis estão banindo, estão tirando, estão sacando da política brasileira. Eu acho assim até que vai acontecer o dia que nós não vamos ter mais candidato. Porque todos que passarem pela prefeitura, todos que passarem pela presidência da Câmara, eles se tornem inelegível, com certeza. Entendeu? Então, é preciso, assim, eu acho que cabe aqui uma reflexão, cabe aqui a nós vereadores, tentar fazer justiça, porque da maneira que vai, a nossa situação política está cada dia pior. Nós não podemos passar de vereador. Nós não podemos assumir a presidência da Câmara. Nós não podemos assumir um poder municipal, porque não passa um. Não passa um. Todos que passaram foram punidos. Todos. Todos. E cabe aqui, agora, um momento assim de reflexão entre nós vereadores, tá certo? Para que a gente possa fazer política. Mas não só a política o que já foi votado não tem mais como rever. Mas para frente. Para frente. A gente realmente votar com a consciência. Votar com a certeza que não está prejudicando um pai de família. Que não está prejudicando uma pessoa da comunidade. Que não está tirando o direito da pessoa a representar o povo. E a democracia, até que ponto ela vai realmente dar ao povo aquilo que o povo quer. Porque a justiça não aceita. Ele foi punido, ele foi tirado. E até que ponto? Então hoje foi o Zezinho, porque hoje que eu digo assim, o mandato passado, ontem. Hoje é o Paulo Neto, amanhã será os outros, tá certo? Com certeza será os outros, porque não tem administração perfeita, porque nós dependemos de contadores. E os contadores deveriam, o escritório de contabilidade, que trabalha com câmaras, que trabalha com prefeitura, eles deveriam também ser punidos. Eles deveriam ser punidos.
Por quê? Porque você entrega a sua vida para o escritório de contabilidade, tá certo? E eles prejudicam e fica por aí mesmo, não é tomado, ele não responde nada, nada acontece com o escritório sai daqui, vai para Jaguaruana, o escritório sai daqui, vai para o Cascavel, o escritório sai daqui, vai para o Pacajus e vai prejudicar mais gente. Então fica aqui, assim, essa reflexão, esse pensamento de uma pessoa que já vive muito tempo da militância política, tá certo? Para que a gente possa refletir, para que a gente não cometa injustiça, porque amanhã nós poderemos nos arrepender pela atitude que nós tomamos hoje. Queria aqui agradecer aos nobres vereadores, queria agradecer a todos vocês e pedir que reflita sobre isso. É importante. Muito obrigada. Para discutir. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente e ao nosso amigo Paulo Neto, que eu considero como amigo. Temos divergência política, mas considero como amigo. Vossa Excelência tem razão quando fala que essa casa não tem competência para julgar, é verdade. E tem mais razão ainda quando fala dos nossos pecados, porque os erros pessoais, quando a gente está na vida pública, eles refletem muito. Com certeza refletem muito. Mas, como Vossa Excelência disse, que atira a primeira pedra aquele que não tenha pecado. Eu jamais atiraria uma pedra em Vossa Excelência, porque eu sou um pecador, tenho mais de 1000 defeitos, uma ou duas qualidades, e essa briga da gente interna, para que essas poucas qualidades cubram aí os nossos defeitos. Mas como político, eu aqui nessa casa, eu vou fazer o possível para cometer o mínimo de erro possível. Eu acho que os colegas aqui já perceberam que eu não estou para atender pedido de prefeito, nem muito menos de vereadores. Em relação ao julgamento que vai acontecer hoje, eu só tentei o contato com a única pessoa, o único aqui nessa casa, que foi com o vereador Cláudio, e assim mesmo não pudemos conversar. Não tive nenhum contato com o prefeito, o qual aqui está sendo dito que ele teria influência. Mas hoje eu garanto para vocês que a decisão aqui fica de cada um. Aqui não tem interferência, eu não estou aqui pago, não ganho um centavo para defender ninguém. Quando eu tiver de criticar o prefeito, eu vou criticar. Quando eu tiver que defender, eu vou defender. Mas foi colocado que seria uma decisão política e talvez ele influenciaria. Eu não sei nem se ele sabe se hoje está acontecendo esse julgamento. Vossa Excelência serve de 2 exemplos. Para mim, eu acredito que para os demais vereadores. O primeiro exemplo é como o excelente político que fez história, que eu acompanhei porque somos vizinhos, atendendo o povo no dia a dia, ali sempre à disposição de todos. E serve também como um segundo exemplo para que nós possamos nos policiar, que Vossa Excelência mesmo acaba de dizer aqui que cometeu um único erro. E ao meu ponto de vista, esse erro foi ser tão fiel a um grupo que Vossa Excelência assinaria qualquer papel em branco, pensando que estava ajudando e na verdade estava prejudicando a si próprio. Fique certo da minha decisão, nada tem a ver com questões pessoais, nem muito menos com pedidos políticos. Tenho aqui as cópias do parecer do Tribunal de Contas do município, onde pede pela desaprovação, e li também atentamente aqui a defesa de Vossa Excelência, o qual eu tinha grifado, mas Vossa Excelência fez questão de falar no seu depoimento, que é essa parte aqui. Entretanto, sua atuação limitou-se unicamente em assinar relatórios contábeis que seriam enviados ao Tribunal de Contas dos municípios, o que facilmente se pode constatar pelos documentos da folha tal. Então, infelizmente aconteceu isso, né? Eu mesmo tive um colega em comum que me confidenciou uma vez que estaria no seu sítio quando chega uma certa pessoa com alguns documentos e que Vossa Excelência liga para uma certa pessoa e não vou assinar, questionou e acabou que por conta de fidelidade a esse grupo acabou tendo que assinar, e tomara que isso não venha prejudicá-lo cada vez mais. Então, não,
Então, assim, eu sei da importância desse julgamento. Queria hoje não ter que julgar o favorável ou o desfavorável, mas infelizmente esse é o poder que nos compete como vereador. É obrigatório a gente estar aqui fazendo esse julgamento, mas eu sinceramente queria não participar de um julgamento de tão importância. Só queria dizer, voltar a enaltecer, que realmente Vossa Excelência tem razão, nós somos cheios de erros, mas quando se assume um compromisso com a população, a gente tem que se dedicar ao máximo. Eu já fui contra aqui algumas coisas e que infelizmente fui questionado, mas a gente vai passar por isso, erros e acertos. Eu tenho certeza que eu vou me policiar para ter o mínimo de acertos possível. Como ser humano comum, todo dia eu estou errando, mas como político eu vou aqui me policiar para errar o mínimo. E em relação a um pequeno comentário que foi feito em relação às contas do ex-prefeito Zezinho, porque eu tenho a maior atenção de quando chega um projeto nessa casa, pegar cópias, e peguei cópias do parecer, tenho na minha residência, e a não ser que tenham me dado um documento fraudado, o parecer do ex-prefeito também vinha pedindo pela desaprovação. Isso eu tenho lá em casa a cópia e vinha pedindo pela a desaprovação, assim como de Vossa Excelência. Então eram só essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Não tendo mais nenhum vereador em discussão, ainda continuando em discussão os pareceres das comissões. Senhor presidente, vamos ouvir o nobre vereador Pedro Corrêa da Silva. Em discussão. Ouvintes, assistência. Eu queria até complementar aqui a questionamento do Chicão. Realmente os pareceres vinham dois pareceres. Um pedindo a desaprovação e outro pedindo, o relator, o Ministério Público pedindo a desaprovação e o relator pedindo a aprovação. Então cabia à Câmara analisar qual seria a aprovação ou a desaprovação. Pronto. Isso eu sei que eu ouvi aqui, foi lido, e todos que aqui estavam ouviram isso, e aí estão os documentos. O documento está aí, não é documento fraudado, está aberto à comunidade, está aberto aos vereadores, que tinha realmente essa questão. Eu queria ouvir atentamente aqui a falar do Paulo Neto, um grande amigo meu, é uma pessoa que eu convivi muito bem na política, e o relato do Paulo Neto, eu gostaria de dizer, Paulo Neto, que aconteça o que aconteceu hoje nesta casa, no seu julgamento, qual está sendo realizado nesse momento, você é um cidadão, você é um homem forte, não vai lhe, sim, poderá até lhe prejudicar em algumas coisas, mas com certeza você vai levantar a cabeça e vai dar a volta por cima, você é um cidadão de coragem, que eu lhe conheço, e quero lhe dizer que o meu passado político até hoje, a minha vida política, em grupos políticos passados, não só por desaprovação de contas, isso não vai acontecer, e sim, na minha aprovação de contas de campanha, que ela está desaprovada e está na justiça. Mas o passado eu aprendi muito, mas nunca você consegue aprender tudo. Você se candidata, todos se candidatam, tem a certeza de ganhar a eleição, mas no seu próprio grupo, pessoas que lhe perseguem para lhe tirar o seu poder. Isso aconteceu comigo. No mandato que eu fiquei fora, não foi nada mais do que isso. Perseguição do próprio grupo político. Fizeram com que eu perdesse a eleição. Jogadas e mais jogadas. Tapete e mais tapete puxado. Tenho provas. Fiquei fora 4 anos e não perdi o rumo político. E levantei a cabeça e mostrei para algumas pessoas que queriam me tirar totalmente da política, pela minha seriedade, pelo meu compromisso com o povo, e não aceitar acerto político, e nem receber propina de ninguém, e nem me vender meu voto, nem passar para lá de ninguém, a não ser com compromisso sério. E ninguém desabona a minha conduta nessa questão. Fui
armaram novamente contra mim. Nessa eleição agora. E não deu certo porque o povo não deixaram. O povo que não deixou, e eu agradeço a Deus também por ter acontecido o que aconteceu. Por eu ser o segundo mais votado nesse mandato aqui. Mas a armação foi feita nas coligações. Aonde eu tinha saído de um Partido Verde. E eu falei para o senhor Zezinho Cavalcante. Eu falei para o senhor Renato. E para algumas pessoas que eu não queria mais coligar com esse partido. E se trancaram num quarto. E eu disse ao Medeiros, presidente desta casa, que tivesse cuidado com as armações nas coligações na qual ele caiu. Quando se trancaram num quarto, no outro dia eu perguntei, Medeiros, a nossa coligação, Partido Verde e o 10. Aonde eu tinha dito a todos que não queria essa coligação. Eu tinha saído para não ter confronto com o vereador do meu bairro. Mas o que fizeram comigo foi isso. Aí eu disse, a Deus pertence a minha vida política. E eu estou aqui, Paulo Neto. Eu estou aqui, agradecendo a Deus e o povo da Pacatuba, o povo da Pavuna, principalmente, onde eu tirei 1.049 votos naquele bairro. E fui votado do Vila das Flores ao Alto São João. 19 votos no Alto São João e 11 votos no Vila das Flores, e o resto foi pingado em toda essa Pacatuba. Eu quero só dizer isso, que é um desabafo, Paulo Neto. E armaram para você. Porque quando você disse, passou um mês, e você assinou um ano, eu sei que você passou 11 meses fazendo campanha no Gereissado, que você era candidato a prefeito de Pacatuba. E bem no final você passou para o grupo político passado. Você veio e você passou de 10 a 11 meses que você não queria mais esse povo. Mas nos acertos políticos, você veio, se encostou e você foi seu vice-prefeito, aonde você batalhou para não ser. E você foi prejudicado. Eu não sei se armaram. Eu não sei se foi isso que fizeram com você. Mas você caiu, para mim, no meu ponto de vista, você caiu numa armadilha, assim como outros caíram. Não foi só você, não. Quem quis crescer do passado foi cortado as asas. Eu também fui. Mas aqui estou. E as minhas contas aprovadas. E eu não tinha nem dinheiro de campanha. Não tinha nada. Sem mandato. Correndo feito um louco dia e noite. Para mostrar a minha honra e a minha capacidade política. E a minha honestidade. Mas eu desejo a você, Paulo Neto, muita coragem. Que você um dia voltará para esta casa com a sua honra, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, que eu lhe conheço, sei a pessoa que você é. E muito obrigado. Continua em discussão. Não tendo nenhum vereador mais inscrito para discutir, na ordem do dia, em votação. Só para clarear mais uma vez aqui o que eu havia falado inicialmente, com relação a favor e contra. A favor do parecer é a favor do Tribunal de Contas e do parecer das comissões da Câmara, que desaprova as contas. Contra o parecer é aprovando as contas do ex-prefeito Paulo Neto e derrubando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, a favor do parecer ou contra o parecer. Entendeu direitinho aí? Alô? Essa parte que não assinou, Matias e Vicente, como é que isso fica? Vicente e Matias, que não assinaram o parecer. O parecer? Aqui o Matias tem um atestado médico, né, que fez a cirurgia, e o Vicente faltou a sessão de hoje. Então não tem votação dele? Eu não contabilizo o voto dele aqui não. Beleza, valeu. Em votação, como vota o nobre vereador Robélio Basílio Diniz? Voto contra o parecer da comissão do Tribunal de Contas do município. Como vota o nobre vereador Antônio Fábio da Silva Araújo, Pinha Araújo? Como veio a primeira vez aqui a votação do prefeito, como o senhor, a vossa excelência mesmo falou que nós não somos técnicos, eu acompanhei o parecer naquele momento, Paulo Neto.
Nada contra a sua pessoa, eu acompanho os pareceres. A favor dos pareceres. Como vota o nobre vereador Francisco Antônio Martins da Silva, vereador Chicão? A favor dos pareceres, senhor presidente. Como vota o nobre vereador Francisco Edson Silva Almeida, irmão Edilson? Senhor presidente, antes de dar o meu voto, quero aqui dizer para vocês que eu fico até lamentando muito como é que, quanto a gestores, não passa por essa casa, somente conta de prefeito, passa por essa casa. Como foi dito, o Tribunal de Contas é quem tem competência, porque são eles que olham todos esses papéis aí, e a gente que praticamente não conhece nada em relação a isso aí, vem um pepino geralmente para que a gente possa descascar ele aqui. Então isso é muito chato, né, para as casas legislativas, tanto as câmaras municipais quanto a Assembleia Legislativa. É muito chato isso, porque isso faz com que muitas vezes a gente acompanhe os pareceres do tribunal, né, por conta que a gente não conhece de como um monte de papel desse aí, que dá para passar um mês lendo isso aí, talvez não compreenda, talvez 5% ou 2% do que está escrito aí. Então é muito complicado quando a gente se coloca para votar a favor ou contra o que o Tribunal de Contas manda. Então eu vou acompanhar esses papéis aí, o Tribunal de Contas, porque vem aí, mas para mim é muito constrangido. É constrangido isso aí para mim. Eu tô dizendo que eu vou acompanhar os pareceres, mas para mim é constrangido. Ok, como vota a nobre vereadora Maria Selma Cardoso da Silva? Sem discutir, porque o período da discussão é só para votar. Eu voto contra o parecer com muita consciência. Como vota o nobre vereador, líder do prefeito nesta casa, Enio Medeiros do Carmo? Presidente, eu queria me dirigir aqui ao Paulo Neto, dizer que não estou votando no cidadão Paulo Neto, estou votando no político Paulo Neto. E pelos seus erros, Paulo Neto, que talvez você nem tenha errado, mas você foi cúmplice do erro. Infelizmente você estava na hora errada, no momento errado. Então eu acompanho os pareceres. Como vota o nobre vereador Pedro Correia da Silva? Eu acompanho os pareceres. Como vota o nobre vereador Luciano Pereira Barbosa? Voto contra os pareceres. Como vota o nobre vereador João Lucivaldo Cardoso do Carmo? Vereador Vaval? Eu acompanho os pareceres, presidente. Como vota o nobre vereador Francisco Cláudio Costa Borges? Eu voto contra os pareceres. Como vota o nobre vereador Francisco Iranildo Sá de Castro? Contra os pareceres, senhor presidente. Declaro encerrada a votação. 11 vereadores votaram. O resultado da votação: 6 votos a favor do parecer das comissões de Justiça e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização, com as contas do Pacatuba, Paulino Biapina Barbosa Neto, com a anuência do Tribunal de Contas e dos pareceres da Casa, as contas continuam desaprovadas. O vereador Paulo Neto precisava... Pacatuba em Foco.